Boa noite. Boa noite. Ministro da Justiça, Sérgio Moro, pede abertura de inquérito após presidente Jair Bolsonaro ser citado nas investigações do caso Marielle. Moro acredita que possa ter ocorrido crime de denúncia caluniosa. O Banco Central corta a taxa básica de juros. A Selic vai a 5% ao ano, a menor taxa em 3 décadas. E você vai ver também. Em Manaus, operação da Polícia Militar do Amazonas contra traficantes termina com 17 suspeitos mortos. Nenhum policial foi ferido. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, reage bem à primeira sessão de quimioterapia e se reúne com assessores. Governo anuncia que vai pagar uma parcela extra do seguro a pescadores que foram afetados pelas manchas de óleo no Nordeste. Após série de protestos violentos, o presidente do Chile anuncia que o país não vai mais sediar 2 importantes encontros internacionais. Um deles reuniria o americano Donald Trump e o chinês Xi Jinping. Um incêndio florestal aqui na Califórnia se aproxima de um dos museus mais importantes do país. Essas e outras notícias você acompanha em instantes no Rede TV News. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, terminou hoje a primeira sessão de quimioterapia para tratar um câncer entre o esôfago e o estômago. De acordo com nota divulgada pela Prefeitura, a primeira etapa do tratamento, com duração de 30 horas, foi encerrada às 3 da tarde. O comunicado diz ainda que ele não apresentou complicações e segue internado. Bruno Covas não se licenciou do cargo. Está despachando no próprio hospital, onde recebeu o presidente da Câmara de Vereadores, Eduardo Tuma, seu colega de partido, o PSDB. Os ex-governadores do Rio, Antony Garotinho e Rosinha Mateus, voltaram para a prisão. A Justiça derrubou um habeas corpus que mantinha o casal em liberdade. A Polícia Civil chegou ao prédio de Antony Garotinho, atualmente sem partido, e Rosinha Mateus, do Patriotas, por volta das 6 horas da manhã. O casal foi levado para a cidade da polícia, na zona norte do Rio. A nova prisão aconteceu após o Tribunal de Justiça ter derrubado o habeas corpus concedido no mês passado, que mantinha o casal em liberdade. A Justiça atendeu a um pedido do Ministério Público que afirma que os ex-governadores estão interferindo nas investigações, ameaçando uma testemunha. Os dois são acusados de participar de um esquema de propina e superfaturamento em contratos firmados entre a Prefeitura de Campos dos Goytacazes, no norte do estado, e a construtora Odebrecht, durante os mandatos de Rosinha Mateus como prefeita, entre 2009 e 2016. Antes de serem encaminhados ao Instituto Médico Legal para fazer exame de corpo de delito, Garotinho negou as acusações. Essa decisão tomada ontem completamente desprovida de qualquer fundamento. O processo, ele está, assim, desde 2013. Aí agora me aparece uma testemunha, dizendo, essa testemunha, que ela está sendo ameaçada. Ela já disse isso da outra vez. Foi oferecido a ela um programa de proteção de testemunha. Ela recusou. Agora ela volta ao Ministério Público e acusa que eu estaria ameaçando. A defesa do casal vai recorrer da decisão. A decisão carece de contemporaneidade, os fatos narrados não são recentes, são muito antigos, de mais de 6 anos atrás. 2008. E que as ameaças não se prosperam de igual forma. Essa é a 3ª vez que Rosinha é presa e a 5ª de Antony Garotinho. As 2 primeiras prisões de Garotinho foram em 2016 e 2017 por fraudar um programa social em troca de votos. Em novembro de 2017, Garotinho foi detido novamente por suspeita de crimes eleitorais. Dessa vez, com a esposa Rosinha Mateus. Em setembro deste ano, eles voltaram para a prisão, mas um dia depois conseguiram liberdade.
Os ex-governadores já foram encaminhados ao presídio. Por dia, no Brasil, 226 pessoas desaparecem. Uma média, veja só, de 9 a cada hora. Só no estado de São Paulo, houve o registro no ano passado de mais de 24 mil desaparecimentos. O Rede TV News preparou uma reportagem para explicar o que fazer em uma situação como essa. Este é Eric Clepton Cardoso de Souza. Ele tem 28 anos e está desaparecido desde o dia 2 de outubro. Eric, como é carinhosamente chamado, sofre de esquizofrenia e depressão, o que deixa a família ainda mais preocupada. E ele falou para minha mãe, eu só vou dar uma voltinha, não vou fazer nada demais, não. Mas você vai na onde, Eric? Não, só vou tomar um sol aqui fora e já volto. Aí minha mãe perguntou se está com RG, ele falou, tô. Aí foi e não voltou mais. No mesmo dia, Regina saiu à procura do filho. No dia seguinte, registrou um boletim de ocorrência. No documento, ela diz que Eric Clepton faz uso de medicamentos e falava em se suicidar. Chegou a falar de se matar, que ia se jogar numa lagoa, nós chegamos na lagoa, por aqui por perto, nós fomos numa lagoa, nada. Segundo a família, o rapaz saiu de casa vestido com uma blusa azul, calça preta e tênis preto. Chegou a ser visto recentemente aqui na região de Osasco, na Grande São Paulo. Entre os locais, essa estação de trem, onde um desconhecido informou que o reconheceu pela foto, mas não soube dizer para que direção ele foi. Apenas disse que estava de mochila. Em 2018, o estado de São Paulo registrou 24.368 desaparecimentos. Desse total, 215 eram crianças até 7 anos, 1.035 de 8 a 12 e 7.255 adolescentes, o que representa 1/3 dos desaparecidos. Em São Paulo, o programa do Ministério Público de Localização e Identificação de Desaparecidos ajuda na busca e orienta os familiares. Se alguém lhe pedir, espere 24 horas, não espere. Faça um boletim de ocorrência de desaparecimento, que é onde começa a obrigação do Estado de busca. Segundo lugar, ligar para 190, Polícia Militar, 192, Corpo de Bombeiros, 193, Serviço de Saúde, para ver se houve algum acidente, o que é comum nesse percurso. Os desaparecimentos são classificados de 3 formas. Quando é forçado, que é o mais grave, e acontece em casos de sequestros, tráfico de pessoas ou escravidão, por exemplo. O voluntário, quando a pessoa foge do lar por algum motivo. E o involuntário, quando o afastamento ocorre por uma causa que não se tem o controle, como acidentes, desastres naturais ou doenças mentais, como é o caso de Eri. A lei ela tem a chamada busca imediata, com aviso a portos e aeroportos em relação a criança e adolescente. Mas a busca imediata, por direito constitucional, a todos, porque a família já é vítima. Quem souber do paradeiro de um desaparecido deve comunicar à delegacia mais próxima. Se ele estiver vivo, que ele volte para casa. Eu não acredito que ele está porque ele quer. Quando nós falamos em desaparecimento, eu quero que o público entenda que são milhares de pessoas no Brasil que em dado momento desaparecem e a família fica muito preocupada em encontrar o seu familiar. Ok, algumas orientações de ordem preventiva são muito importantes. Um veículo com rastreador via satélite e também o celular, que é a mania do brasileiro, nós indicamos que você baixe aplicativos gratuitos para você rastrear o celular dos seus familiares. E o porquê eu estou dizendo isso? A polícia tem encontrado em vários casos desaparecidos por causa do rastreador no veículo e também por causa dos aplicativos que vão rastrear o celular de eventualmente uma pessoa que desapareceu. Ok, mas eu queria trazer uma notícia muito séria, principalmente para as pessoas de terceira idade, com mais de 70 anos, que muitas vezes, em razão de uma depressão, baixa autoestima, uma alimentação ruim ou um pico de estresse, essa pessoa pode estar andando na rua e ter um lapso de memória e se perder. Para que a gente possa fazer prevenção com a nossa família e principalmente com os idosos, eu recomendo que as famílias coloquem um bracelete com um telefone de emergência ou um papelzinho plastificado também com o nome e um telefone que possa ser identificado, pois se o seu familiar eventualmente desaparecer, alguém vai localizar e a família vai ser rapidamente encontrada.
Voltamos aos estúdios, Boris, Cláudio. As manchas de óleo que atingem praias do Nordeste começaram a afetar o comércio de pescados na capital do Ceará. No mercado dos peixes de Fortaleza, o movimento tem sido fraco nos últimos dias. As vendas caíram entre 10% e 15%. Já dá para sentir um pouco, que até mesmo já o fornecimento de peixe, que era mais abundante, já deu uma quedinha. Quem frequenta os bares do mercado ainda não abriu mão dos petiscos, mas anda preocupado. É tão saboroso, né, que a gente quer saborear e comer esse camarão gostoso, né? Mas a preocupação sempre tem. O turista também. Muito preocupado, inclusive até me orientaram a não comer o peixe aqui por causa dessa questão desse óleo, né? Por isso que eu ainda estou meio receoso aí, estou tomando uma cervejinha por enquanto. Os comerciantes daqui dizem que não há motivo para preocupação, porque boa parte dos pescados vem de áreas que não foram afetadas. São camarão de cativeiro, peixe de cativeiro, os peixes são de alto mar, lagosta de alto mar, camarão de alto mar e não foi atingido pelo óleo ainda. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento informa que até o momento não houve nenhum relato de contaminação de pescados das áreas afetadas. O Ministério informa ainda que os estabelecimentos registrados têm controles para a identificação de contaminação. E caso seja detectada alguma anormalidade, os pescados não serão distribuídos para consumo. Como medida preventiva, o Ministério vai realizar coletas de amostras dos peixes e crustáceos da área afetada e encaminhar para laboratórios especializados. Também anunciou a antecipação do período de defeso da lagosta e do camarão. A proibição da pesca, que acontece todos os anos em dezembro para a preservação da espécie, vai começar nesta sexta, dia 1º de novembro. A medida afeta Ceará, Piauí, Alagoas, Bahia e Espírito Santo. O governo anunciou que vai pagar uma parcela extra do seguro-defeso a pescadores artesanais que tiveram as atividades afetadas. No total, serão 59 milhões de reais destinados a 60 mil pescadores. Como a medida não inclui, por exemplo, marisqueiras e catadores de caranguejo, o governo deve ampliar o benefício. Nós procuramos hoje outros ministérios e estamos construindo uma ferramenta melhor, uma ferramenta mais inclusiva, uma ferramenta que vai, além de contemplar os atuais beneficiários do seguro-defeso, ampliar para as outras atividades que hoje não são contempladas com esse benefício. A poluição por petróleo cru afetou os 9 estados do Nordeste, 97 municípios e quase 300 localidades. A investigação sobre a origem das manchas é conduzida pela Marinha. Já a investigação criminal é de responsabilidade da Polícia Federal. A chuva causou estragos em cidades do Sul e de Minas Gerais. Gabriela de França tem mais informações e também a previsão do tempo para todo o país. Olá, boa noite para todo mundo. Outubro foi o mês mais seco dos últimos 33 anos em Belo Horizonte. Isso até ontem, viu? Porque nas últimas horas choveu muito, choveu o equivalente a 70% de toda a chuva esperada aí para o mês de outubro. O resultado é esse que a gente vê nas imagens, ruas alagadas, córregos transbordaram. Esse carro aí, olha, foi levado pela enxurrada, muitos estragos aí em Belo Horizonte, em toda a região metropolitana também. No Rio Grande do Sul, a chuva forte também causou estragos. Essa chuva tem atingido várias cidades gaúchas desde domingo. Dessa vez ela veio acompanhada de um forte vendaval. Os ventos passaram de 120 km por hora. O teto dessa casa, olha, não resistiu e veio abaixo. Muitas árvores caíram, algumas delas atingiram aí veículos, um prejuízo enorme. Em Santa Catarina também teve chuva forte, ela também veio acompanhada aí de vendaval. Essas pessoas que estavam na praia e momentos antes da tempestade ficaram bastante assustadas. Amanhã, a chuva diminui sobre o Rio Grande do Sul, mas ela ainda pode aparecer com força aqui em áreas de Santa Catarina. A gente vai lá para a capital gaúcha, em Porto Alegre, onde o tempo fica bastante nublado, encoberto, a temperatura cai, não passa de 22 graus. Pode ter chuva fraca, leve, isolada em forma de garoa. Agora em Florianópolis, muito sol, calorão de 29 graus, mas entre a tarde e a noite tem aviso de temporal, mais uma vez chuva forte, viu? E as pancadas de chuva vão se espalhar em
em grande parte do Brasil nessa quinta-feira, pegando aqui todo o norte, passando pelo centro-oeste até áreas do sudeste. Essa chuva deve ser mais encorpada, significativa, volumosa, em forma de temporal mesmo, aqui em áreas do sul do Pará, sul do Amazonas, Rondônia, pegando inclusive norte do Mato Grosso. Aviso de tempestade mais uma vez aqui no extremo sul de Minas. Essa chuva forte pode inclusive causar transtornos novamente na capital mineira. O tempo fica firme, seco, ensolarado, sem chuva. O sol predomina o dia todo nesse amarelão, desde o Espírito Santo, pegando aqui norte de Minas, passando por Goiás, em praticamente todo o nordeste do Brasil. E a quinta-feira vai ser mais um dia bastante quente, viu? As temperaturas seguem altas, chegando aos 38 graus em Campo Grande, 35 em Cuiabá e Rio Branco e também em Palmas. No Rio de Janeiro, atenção, 37 graus de máxima, bastante quente, mas no final do dia pode ter chuva forte também e pode causar transtornos. Na capital paulista, mais um dia aí de ar abafado, quente, a máxima chega aos 34 graus, ou seja, amanhã o calorão continua pelo Brasil. Eu fico por aqui, qualquer dúvida é só clicar. redetv.com.br. Te vejo amanhã, até lá. Tchau, tchau. Hoje a Caixa Econômica anunciou uma nova redução na taxa de juros, a terceira queda do ano. Este é um bom momento para financiar a casa própria. E para quem já tem financiamento, a portabilidade pode ajudar a reduzir o valor das parcelas. Com a redução feita pela Caixa, a taxa mínima para imóveis residenciais será de 6,75% ao ano e a máxima 8,5%. Uma boa notícia para quem está pensando em comprar a casa própria. O momento é bom para o cliente barganhar, reduzir o valor das parcelas e economizar, seja renegociando com a própria instituição financeira ou transferindo a dívida para outro banco. É o que Ana e Vitor estão tentando fazer. Você já chegou a fazer um cálculo com esses novos juros de quanto daria para abater e diminuir a parcela? Mais ou menos uns R$500. A gente já deu uma analisada que poderia diminuir, infelizmente. E você já tentou falar com o banco? Já tentei. Na verdade, abri um protocolo para uma primeira diminuição, eles devolveram com uma negativa de não conseguimos. Na verdade, já entrei em contato com 2 bancos, já tenho a relação de documentação que eu preciso. A troca da instituição financeira é uma boa saída para economizar. De olho nessa economia, o brasileiro tem buscado cada vez mais a chamada portabilidade. Dados do Banco Central mostram que os pedidos de portabilidade em 2019 cresceram 102% em relação ao ano passado. De janeiro a agosto foram 1.605 pedidos efetivados, contra 794 em 2018. Em agosto foram financiados 26 mil imóveis e atingiram mais de 6 bilhões de reais. Uma alta de 17% em relação ao mesmo mês de 2018. Este foi o melhor resultado do ano. No acumulado de 2019, mais de 180 mil unidades foram financiadas com valores que chegaram a 47 bilhões de reais. Para este especialista, esse é um sinal de que o mercado imobiliário está voltando a ficar aquecido e pode sinalizar uma retomada da economia. O mercado imobiliário está crescendo sim. Se a gente pegar os últimos dados do PIB, por exemplo, depois de 20 trimestres consecutivos de não crescimento, a construção civil voltou a aumentar o crescimento do PIB. Então a economia está se recuperando. Agora, o setor imobiliário ele tá se antecipando ao movimento geral da economia. O Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu hoje a taxa básica de juros da economia de 5,5% para 5%. É o terceiro corte seguido e o 15º desde que a Selic atingiu o pico de 14,25% ao ano em 2016. Também é o menor patamar em 30 anos, quando teve início o cálculo do índice da série histórica. E agora vamos conversar com a nossa comentarista de economia, Salete Lemos. Salete, a menor taxa de juros dos últimos 30 anos. Nós ainda nem tínhamos nascido. Será que é hora de apostar em imóveis, na compra de imóveis? Essa é boa, Boris. Também compra de imóveis, sim. Boa noite, Cláudia. Boa noite. Boa noite a você que nos acompanha aqui no Rede TV News. Olha aí, compra de imóveis, abertura de um negócio próprio, expansão da sua empresa, reforma da casa, velha, tá na hora. Enfim, a queda dos juros é sim um estímulo
ao trabalho. Como diz o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, chega de vagabundo ganhando dinheiro com dinheiro, ok? Chega. Agora, se quiser ganhar dinheiro no Brasil, tem de trabalhar, investir, arriscar. É o que o ministro diz e está certo. Com a queda dos juros, nós devemos ter mais dinheiro circulando na economia e menos dinheiro parado nos bancos, no mercado financeiro. Renda fixa, gente, bobagem. Você vai conseguir, no máximo, empatar o rendimento das suas economias com a inflação. Ou seja, você não vai ganhar nada, você vai estar apenas mantendo o poder de compra do dinheiro que você economiza ou economizou ao longo da vida. Para conseguir algum rendimento, senhores, nas aplicações financeiras, nós vamos ter de conviver com risco. Ou seja, fundos multimercado, ações, o que vai exigir de todos muita atenção nas taxas cobradas por bancos e corretoras nessas aplicações. A aposta do governo é de que muitos empresários usem suas reservas financeiras para ampliar os seus negócios. Afinal de contas, ele vai estar ganhando com sua empresa, com trabalho, mais do que 4%, 5%, que é aí o que vai oferecer o mercado financeiro. E isso vai ajudar no quê? Na retomada do crescimento. E olha, também o governo ganha, gente, porque vai pagar menos juros na rolagem da dívida pública, o que, por sua vez, ajuda na retomada do investimento público. É isso, menos juros, mais dinheiro em caixa para investimento. Esse é o segredo. Tomara que nós tenhamos finalmente alcançado aí um equilíbrio nessa plataforma de retomada, Cláudia. Tomara, Salete, que você Boa noite. Acerte. Boa noite. É isso aí, obrigada. Após 52 anos de atividades, a Ford fechou as portas da fábrica de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. A multinacional norte-americana encerra as atividades na fábrica do ABC Paulista no ano em que completa seu centenário no Brasil. Os últimos caminhões saíram da linha de montagem. A produção de carros terminou em junho. Cerca de 650 funcionários que ainda permanecem serão dispensados a partir de amanhã. A decisão de fechar as portas da fábrica havia sido anunciada há 8 meses. Ao longo desse tempo, foi cogitada a venda da unidade para o grupo Caoa, mas o negócio ainda está em andamento. Um homem foi preso ao embarcar com 400 mil euros na mala no aeroporto do Recife. Essa foi a maior apreensão de dinheiro ilícito da história de Pernambuco. Matheus Ferreira de Araújo, de 41 anos, é taxista natural de Belém. Ele foi preso quando a mala dele foi submetida ao raio-x no Aeroporto Internacional do Recife, rumo a Salvador, na Bahia. Dentro da bagagem, a Polícia Federal encontrou 400 mil euros em notas de 50, 100, 200 e 500. O dinheiro equivale a aproximadamente R$1.760.000. Perguntamos a ele, depois identificamos o proprietário, o que era que estava transportando na mala, ele não soube dizer. Quando abrimos a mala na presença dele, nós encontramos os 400 mil euros. O taxista foi solto após passar por audiência de custódia e vai responder em liberdade pelo crime de carregar consigo valores provenientes de infração penal. Entre as hipóteses da Polícia Federal sobre a origem do dinheiro estão os crimes de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, garimpo ilegal de pedras preciosas ou ainda pagamento de propina para políticos. O assessor de comunicação da PF explica que, pela lei, transportes de quantias acima de R$10 mil precisam ser declaradas à Receita Federal. Somente este ano, a PF realizou 10 apreensões. 11 pessoas foram presas. Uma mulher foi flagrada agredindo um policial num hospital de Paraty, na Costa Verde do Rio de Janeiro. O militar revidou a agressão. No vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver a mulher agredindo o policial militar na sala de espera de um hospital. Ela bate no rosto do agente, que revida com um empurrão e vários chutes. De acordo com o comando da PM, a mulher estava desorientada quando entrou na unidade hospitalar e ofendeu funcionários e pacientes. A corporação afirma que o agente tentou imobilizar a agressora, mas não conseguiu. Segundo as investigações, a mulher estava embriagada e chegou ao hospital levada pelo SAMU depois de se envolver em uma briga dentro de um bar. Ela foi indiciada por desacato e vias de fato. 17 pessoas que, segundo a polícia, estão ligadas ao tráfico de drogas
morreram em uma troca de tiros em Manaus. Os criminosos armados filmaram o momento em que chegaram ao bairro dominado pelo tráfico de uma facção rival na zona sul de Manaus. Era por volta de 10h30 da noite. Já ganhamos já, mano, aqui já ganhamos, estamos aqui na quadra já, mano. Estamos aqui na quadra, já ganhamos já, mano. Estamos aqui no beco, já entramos no beco tudinho já, mano. De acordo com a polícia, a invasão foi feita por umas 50 pessoas que levaram um caminhão-baú cheio de armas. Assustados, os moradores denunciaram e a polícia chegou ao local logo em seguida. Houve troca de tiros. Nós deslocamos as viaturas de Rocan para lá, que é a força de reação, e a Rocan chegando lá, nós tivemos mais 3 confrontos que terminaram por volta das 2h40 da manhã, com um saldo de 17 mortos. 16 armas foram apreendidas, além de munições. Os mortos ficaram em hospitais de Manaus e, aos poucos, as famílias foram chegando e liberando os corpos. Olha, é surpreendente que 17 pessoas tenham sido mortas numa troca de tiros sem que nenhum policial tenha sequer sido atingido de raspão. É uma dúvida que as autoridades precisam esclarecer, lembrando que a ninguém, e aí incluindo policiais, é permitido fazer justiça com as próprias mãos. O ex-deputado Nelson Meurer e o filho dele foram presos agora à noite no Paraná. O pedido foi do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. Foram as primeiras prisões determinadas pela Corte dentro da Operação Lava Jato. Nelson Meurer havia sido condenado em maio de 2018 a 13 anos e 9 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em regime fechado. Já o filho, Nelson Meurer Júnior, a 4 anos e 9 meses por corrupção passiva em regime semiaberto. Relator da Lava Jato no Supremo, Fachin considerou que os recursos apresentados pelo ex-parlamentar tinham intenção de adiar a decisão e, por isso, determinou a expedição do mandado de prisão. Espera-se que o STF julgue também rapidamente todos os outros casos que fazem fila na Corte. É bom lembrar que a Lava Jato abriu uma nova etapa no comportamento político e empresarial do país. Nunca antes na história, figuras consideradas intocáveis foram julgadas e condenadas por terem roubado a população brasileira e atentado contra a democracia com o Caixa 2, que desequilibra as disputas eleitorais favoravelmente a quem a usa. Um crime na manhã de hoje chocou os moradores de Betim, na Grande Belo Horizonte. Uma criança de 5 anos morreu esfaqueada quando chegava numa creche. O assassino, que usava tornozeleira eletrônica, estaria em surto e foi preso. A cena de terror foi testemunhada por dezenas de moradores do bairro Vila Cristina. A babá que levava o casal de irmãos para a creche contou que foi atacada pelas costas. Eu caía, aí eu comecei a rolar no chão, tentando defender, mas ele só vinha e dava facada nela. Eu dava minhas costas para ele, ele dava a volta e dava facada nela. Atingida por várias facadas, a menina Ieda Isabel Manuel Pérez, de apenas 5 anos, morreu ainda no local. Imagens de câmeras de segurança flagraram quando o assassino Moabe Edom Nogueira Souto, de 25 anos, partiu em direção à criança. Logo após cometer o crime, ele foi cercado por moradores e espancado. Segura ele, deixa ele levantar não. De acordo com a polícia, o suspeito é usuário de drogas e já foi detido por roubo, uso e tráfico de entorpecentes. Ele saiu da cadeia há 2 meses e usava a tornozeleira eletrônica até o mês passado. Moabe não tinha nenhuma relação com a família da menina e vai responder por homicídio duplamente qualificado. A pena pode variar de 12 a 30 anos de prisão. Lamentavelmente, é um indivíduo que foi preso há pouco por um delito de roubo, um delito de tráfico de drogas
e, na opinião da polícia, ele deveria estar trancafiado. Ainda de acordo com a polícia, Moab Edom tem diagnóstico de esquizofrenia. Durante atendimento médico, após ter sido espancado, ele confessou que passou a madrugada fumando crack e que escolheu a vítima por ser uma criança pequena. O medicamento não estaria surtindo efeito e que ele se encontrava, em estado psicótico, saiu pela manhã e ele andava sistematicamente pelo muro, pelo quintal, dizendo o seguinte: meu patrão me deu uma ordem de que eu teria que matar uma criança. Na delegacia, os familiares buscavam explicações para a tragédia. O corpo de Ieda deve ser enterrado amanhã. As aulas foram suspensas na creche onde a criança estudava. Os números de infectados por sarampo não param de aumentar em São Paulo. O estado representa 90% dos casos confirmados em todo o país. O repórter Giovanni César tem informações ao vivo agora do novo balanço divulgado hoje. Boa noite, Giovanni. Boa noite, Cláudia, Boris e a todos os que acompanham o Rede TV News. A Secretaria de Estado da Saúde aqui de São Paulo divulgou que são 852 novos casos da doença da semana passada para cá aqui no estado. Ao todo são 10.620 casos, sendo 13 mortes. 56,6% desses casos estão concentrados aqui na Grande São Paulo. E ontem o Ministério da Saúde divulgou um balanço dos últimos 90 dias, mostrando que 14 estados já bateram a meta, inclusive São Paulo. Mas é importantíssimo salientar e reafirmar que bebês de 6 meses até 11 meses devem ser vacinados porque eles estão na faixa etária considerada prioritária, porque são mais vulneráveis. E está valendo a campanha nacional de vacinação para pessoas entre 20 e 29 anos, isso entre os dias 18 e 30 de novembro, hoje, né? É muito importante que todas essas pessoas sejam vacinadas. De Osasco, na Grande São Paulo, Giovanni César para o Rede TV News. O presidente do Chile, Sebastián Piñera, anunciou hoje que o Brasil não vai mais sediar, que o Chile não vai mais sediar o encontro da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, a APEC, e também a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP25. A APEC estava marcada para os dias 16 e 17 de novembro e contaria com a presença de líderes mundiais, como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e da China, Xi Jinping. Já a COP25 aconteceria no início de dezembro. Pelo Twitter, Piñera defendeu as decisões, dizendo que, como presidente, deve priorizar as necessidades do povo chileno e garantir a ordem e a paz social no país. Até o momento, porém, está confirmada a final da Copa Libertadores entre Flamengo e River Plate, marcada para o dia 23 de novembro em Santiago. Os protestos contra o governo chileno já duram 2 semanas. Na Argentina, o presidente eleito Alberto Fernandes nem tomou posse e já começou a fazer mudanças na economia do país. A pedido de Fernandes, o Banco Central anunciou que a partir de 1º de novembro vai reduzir as taxas de juros e pôr fim às letras de liquidez, papéis usados pelo governo atual para tirar dinheiro de circulação, conter a inflação e a depreciação do peso. A nova estratégia busca estimular o consumo interno e o crédito, mas pode acelerar ainda mais a alta de preços, segundo economistas mais conservadores. Alberto Fernandes foi eleito com Cristina Kirchner de vice na chapa. Cristina é acusada de participar de um esquema de pagamento de propinas a empresas concessionárias de rodovias e de importações. Hoje, um tribunal argentino revogou 2 processos contra a vice-presidente eleita, relacionados a esses casos de corrupção. Mas ela ainda é investigada em outro processo sobre fraude em obras públicas. O Brasil e a Argentina têm economias cada vez mais importantes e interdependentes. Por isso, não é crível que os 2 países, a Argentina, na véspera de um novo governo, se engalfinhem numa briga ideológica infantil.
Na Califórnia, um novo foco de incêndio se aproximou de um dos museus mais importantes do país. Os detalhes com o correspondente em Los Angeles, Fábio Borges. O incêndio em Simi Valley, no sul da Califórnia, teve início na manhã de hoje e rapidamente se espalhou pelos bairros. Milhares de pessoas tiveram que deixar suas casas, cerca de 1.500 residências, segundo as autoridades. Nas fazendas, animais também foram resgatados. Esta moradora decidiu ficar em casa. Com uma mangueira em meio a muita fumaça, ela tentou combater o fogo, mas garantiu estar pronta para deixar a residência rapidamente. Estamos prontos para ir, o carro está preparado. Aviões e helicópteros foram usados para tentar conter o fogo. Em terra, cerca de 800 homens do Corpo de Bombeiros também ajudaram a controlar o incêndio, que já queimou uma área equivalente a mais de 500 campos de futebol. As chamas também se aproximaram do museu e da biblioteca Ronald Reagan. O local mantém um acervo com documentos e objetos usados pelo ex-presidente americano na gestão entre 1981 e 89. Um dos itens mais relevantes da coleção é o avião presidencial usado na década de 80. Uma porta-voz do museu e biblioteca Ronald Reagan afirmou que o local não corre o risco de pegar fogo. Isso porque as instalações têm dispositivos de prevenção de incêndios. A Califórnia entrou em estado de emergência nesta semana por causa dos incêndios que atingem diferentes regiões. Os maiores focos estão ao norte, na região vinícola de Sonoma. Já ao sul, as queimadas mais preocupantes afetam áreas no condado de Los Angeles. Um incêndio na segunda-feira forçou a retirada de milhares de pessoas, incluindo celebridades como o astro da NBA, LeBron James, e o ator e ex-governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. No último dia de visita à Arábia Saudita, o presidente Jair Bolsonaro participou de eventos econômicos para promover investimentos no Brasil. Quem conta é o enviado especial a Riad, Luciano Júnior. Pela manhã, o presidente participou do Fórum Econômico Iniciativa de Investimento Futuro, o chamado Davos do Deserto. O evento reuniu cerca de 10 mil inscritos de 30 países. Bolsonaro fez um discurso de 20 minutos sobre o seu mandato e reformas que vem fazendo no país e procurou dar garantias aos investidores. O Brasil busca novas parcerias, mas mostra que pode honrar os seus contratos. Mostra que quem porventura investir no Brasil terá uma garantia jurídica de que esses contratos serão respeitados. O presidente disse ainda que o Brasil é ótimo para novos negócios. O Brasil tem um mar de oportunidades. Acredito que nenhum outro país do mundo tenha o que nós temos. Uma área enorme, 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Depois do Fórum Econômico, o presidente e sua comitiva foram conhecer o rei da Arábia Saudita, Salman bin Abdulaziz Al Saud. Por último, Bolsonaro abriu um seminário empresarial sobre o Brasil, evento organizado pelo Conselho das Câmaras Sauditas. O discurso foi basicamente o mesmo do Fórum Econômico e, desta vez, teve o apoio do presidente da Embratur, Gilson Machado Neto, do chanceler brasileiro Ernesto Araújo e do ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Só hoje foram assinados 30 acordos de intenções de negócios entre Brasil e Arábia Saudita. Após o evento, cansado, o presidente ainda voltou para o hotel, onde procurou recuperar um pouco as energias antes de pegar o voo de volta para o Brasil. Ficou pouco mais de meia hora e foi embora para o aeroporto rumo a Brasília. E foi satisfeito. Olha, era no que nós esperávamos, mas superou em algum momento isso tudo. Exatamente porque o Brasil agora, com um novo comando, tem despertado cada vez mais a confiança por parte dos investidores do mundo todo. Bolsonaro desembarca em Brasília no início da manhã desta quinta-feira. Luciano Júnior, enviado especial a Riad para o Rede TV News. O ministro da Justiça, Sérgio Moro,
pediu a abertura de um inquérito à Procuradoria-Geral da República após a citação ao presidente Jair Bolsonaro nas investigações do caso Marielle. Para Moro, é possível que tenha ocorrido um equívoco. O ofício assinado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, foi enviado ao Ministério Público Federal durante a manhã. Moro adotou a medida poucas horas após uma reportagem da TV Globo. A matéria afirma que existe um registro da portaria do condomínio em que o presidente Jair Bolsonaro tem casa no Rio de Janeiro, que aponta que um dos suspeitos da morte da vereadora Marielle Franco, do PSOL do Rio, e do motorista dela, Anderson Gomes, teria interfonado para a residência de Bolsonaro no dia do assassinato. No documento, o ministro afirma que a própria reportagem esclarece que, na data, o presidente Jair Bolsonaro, então deputado federal, estava em Brasília, tendo registrado a sua presença em 2 votações no plenário da Câmara. Segundo Sérgio Moro, a inconsistência sugere possível equívoco na investigação conduzida no Rio de Janeiro ou eventual tentativa de envolvimento indevido do nome do presidente da República no crime em questão. Segundo o ministro, isso pode configurar crimes de obstrução à justiça, falso testemunho ou denunciação caluniosa. Diz ainda que é possível que o depoente em questão tenha simplesmente se equivocado ou sido utilizado inconscientemente por terceiros para essas finalidades. Moro argumenta que a citação ao presidente Jair Bolsonaro faz com que a investigação seja de competência da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Por isso, pede ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que seja aberto um inquérito para apuração conjunta perante a Justiça Federal de todo o ocorrido. Augusto Aras disse que vai enviar o pedido de Moro ao Ministério Público Federal do Rio de Janeiro. O procurador-geral afirmou ainda que o que existe é um factoide que gerou um crime contra o presidente da República e que Jair Bolsonaro não é investigado, e sim vítima no caso. Aras disse também que o Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República já arquivaram uma notícia de fato enviada ao STF pelo Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, que informava sobre a existência da menção do nome de Jair Bolsonaro na investigação do assassinato de Marielle Franco e do motorista dela. Na Arábia Saudita, o presidente Bolsonaro afirmou que o caso estava sob segredo de justiça e acusou o governador do Rio de Janeiro de tentar prejudicá-lo. No meu entender, o porteiro está sendo usado pelo delegado da Polícia Civil, que segue ordem do senhor vice-governador. Deixo claro, o vice é uma pessoa desconhecida. No meu entendimento, o senhor vice estava conduzindo o processo com o delegado da Polícia Civil para tentar me incriminar ou pelo menos manchar o meu nome com essa falsa acusação que eu poderia estar envolvido na morte da senhora Marielle. O governador Wilson Witzel rebateu as acusações. Não manipulo o Ministério Público, não manipulo a Polícia Civil. Isso é absolutamente inadequado, é contrário às instituições democráticas. A Polícia Civil no meu governo tem independência, o Ministério Público tem e sempre terá independência. E, infelizmente, eu recebi com muita tristeza essas levianas acusações. Ainda ontem, logo após a veiculação da reportagem, Bolsonaro fez uma transmissão em uma rede social. O presidente, que chega ao Brasil amanhã, após uma viagem de 12 dias à Ásia e ao Oriente Médio, saiu em defesa dos filhos. Eu aguento a porrada, mas fico revoltado quando pega filhos meus, parentes meus do Vale do Ribeira. Quem está do meu lado, eu não deveria perder a linha, sou o presidente da República, mas confesso que estou no meu limite com vocês. Trabalho para o Brasil. Se o Brasil der errado, todo mundo vai para o espaço. Hoje, o vereador Carlos Bolsonaro usou as redes sociais para criticar a reportagem da TV Globo. O filho do presidente postou um vídeo que, segundo ele, foi gravado pela manhã. O vereador exibe supostos registros internos do condomínio com uma série de arquivos de áudio e afirma que nenhuma solicitação de entrada foi feita para o imóvel de Jair Bolsonaro no dia 14 de março de 2018, data do assassinato de Marielle. Estou aqui na administração no condomínio 3.100 na Barra da Tijuca, no condomínio do meu pai, o presidente Jair Bolsonaro, tendo acesso aqui ao programa de gravação de voz que identifica para onde a portaria ligou, para que casa ligou e que horário que ligou. Eu estou tendo acesso a esse tipo de documento, eu sou morador aqui do condomínio, então não tem problema nenhum.
Vamos lá, só para exemplificar aqui, ó. No dia 14/3/2018, você tem aqui TX, é o local de onde partiu a ligação, que é a portaria. E B65B, você pode cortar fora, foi porque para onde ligaram. 65 é o número da casa. No dia 14/3/2018, às 5h13 da tarde, você tem uma ligação para a casa 65, que seria a casa do Rony Lessa, e não para a casa do Bolsonaro. Carlos mostra um áudio que, segundo ele, foi registrado às 17h13 para a casa 65, onde vivia o policial militar reformado Rony Lessa, apontado pelo Ministério Público e pela Polícia Civil como autor dos disparos que mataram Marielle e o motorista Anderson. No arquivo, o porteiro anuncia a chegada do senhor Elcio e recebe como resposta: "Tá, pode liberar aí." Não é possível identificar quem responde. Portaria, boa tarde. Boa tarde. É o senhor Elson. Tá, pode liberar aí. Tá, ok. Vocês percebem que nesse horário que a gente colocou aqui para sair o áudio, dia 14/3/2018, às 5h13 da tarde, na casa do senhor, foi ligado para a casa desse senhor aí, que eu não sei nem quem é, para a entrada desse outro senhor também. Vocês percebem que a voz da portaria, da pessoa da portaria que ligou para a casa desse 65, não condiz em nenhum momento com a voz do então deputado Bolsonaro. Os registros da Câmara dos Deputados mostram que Jair Bolsonaro estava em Brasília no dia 14 de março de 2018. O Ministério Público do Rio de Janeiro afirmou hoje que o porteiro do condomínio Vivendas da Barra, onde o presidente Jair Bolsonaro tem uma casa, deu uma informação falsa ao dizer que viu o ex-policial militar Elcio Queiroz, suspeito de matar a vereadora Marielle Franco, pediu para ir à casa do presidente. A informação foi dada durante uma coletiva de imprensa. Segundo o Ministério Público, o porteiro do condomínio onde moram o presidente Jair Bolsonaro e o ex-policial Rony Lessa mentiu. Apesar da planilha de controle de entrada e saída indicar que outro suspeito do crime, Elcio Queiroz, havia informado que iria para a casa de Bolsonaro, as gravações do sistema de interfone mostram que quem autorizou a entrada no condomínio foi o próprio Rony Lessa. Foi feito um laudo pericial. O que esse laudo pericial ele comprova? Qual a importância desse laudo? Esse laudo ele comprova que no dia do crime, por volta das 17h07, Elcio de Queiroz entra no condomínio de Rony Lessa e pede autorização para entrar. A pessoa que está na cabine liga para a casa 65, e isso está comprovado pelas gravações. E a pessoa que atende na casa 65 é Rony Lessa. Com base nessa pessoa que atende, nós precisávamos comprovar quem atende. Essa voz é de quem? O Ministério Público, com base na voz do Rony Lessa, obtida no seu interrogatório no dia 4/10, fez um confronto vocálico entre a voz de Rony Lessa, constante dos autos, constante do seu interrogatório, com a voz dessa pessoa que atende a ligação da cabine. E o confronto deu positivo. A planilha de controle só chamou a atenção da investigação depois que foi encontrada no telefone bloqueado de Rony Lessa. Ela havia sido enviada por Elaine Lessa, esposa de Rony, em janeiro, quando o ex-policial foi intimado a depor na delegacia de homicídios. Em 5 de outubro, a planilha foi apreendida. Quando o MP constatou que havia uma referência à casa de Bolsonaro, os promotores procuraram o presidente do STF, Dias Toffoli, como determina a lei. Dias depois, o Ministério Público teve acesso às gravações. Na verdade, esse print da planilha, ele estava no celular do Rony Lessa, celular esse que a gente sempre tem que lembrar. Ele foi apreendido com o Rony Lessa quando ele foi preso em 30 de março desse ano. E todos os celulares de Rony Lessa, eles estavam no modo avião e bloqueados. E ele não forneceu a senha. Só que, em razão da qualidade do aparelho, e por ele não ter colaborado, por ele não ter fornecido a senha, nem ele, nem o Elcio de Queiroz, foi necessário mandar isso para
a perícia. Segundo o Ministério Público, as informações sobre os 2 depoimentos prestados pelo porteiro serão apuradas. Ele pode ser processado por falso testemunho caso fique comprovado que mentiu. As investigações apontam que o encontro, no dia 14 de março, aconteceu horas antes dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. A planilha e a gravação reforçam que eles estiveram juntos, o que era negado pelos suspeitos. Diante dessa anotação da Casa 58, isso foi checado. Checado porque nós precisávamos comprovar ainda mais o vínculo entre os executores. Vínculo esse que foi provado. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan declarou hoje que o reconhecimento pelos Estados Unidos do genocídio armênio não tem valor algum. Tropas do Império Otomano, que tem hoje a Turquia como herdeira política, são acusadas de assassinar pelo menos 1.200.000 armênios durante a Primeira Guerra Mundial. O governo turco não admite a existência do genocídio. Os deputados americanos também impuseram sanções a autoridades da Turquia. As medidas irritaram Ankara, que chamou o embaixador do país em Washington. As decisões ocorrem no momento de tensão nas relações entre os dois países. A operação lançada pela Turquia em 9 de outubro no noroeste da Síria contra os curdos aliados dos Estados Unidos tem provocado a ira de autoridades americanas. E o Rede TV News termina por aqui. Uma boa noite. Boa noite, até amanhã.